Ailton Lopes, bancário, militante LGBT, nosso ex-candidato a governador, um guerreiro da altivez e da altura, também de João Alfredo, teve a 5ª maior votação. E mesmo assim não foi eleito. Teve gente com 3.000 votos que foi eleita. É essa a articulação do sistema proporcional. O sistema proporcional, ele acaba gerando destas. Nós não somos contrários ao sistema proporcional, mas somos favoráveis a uma reforma política que torne o sistema proporcional, de fato, mais justo. Eu mesmo, em 2010, que fui candidato a deputado federal, com uma votação de 114.000 votos, fui o 2º mais votado de Fortaleza, o 9º mais votado do Ceará, não fui eleito em razão do sistema proporcional. Desde então, nos debatemos da necessidade de melhorar o sistema proporcional. Por isso que defendemos, inclusive, a pauta da reforma política democrática, que define um sistema proporcional em 2 turnos. Votar-se no partido e, no 2º turno, votar-se no candidato. Para que assim, sobretudo, proibidas as coligações. Porque o que desvia o sistema proporcional é a existência de coligações. Mas, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria dizer, deputado, eu queria dizer que nós... Deputado Renato Rosendo, antes do senhor entrar para outro assunto... Pois não, pode falar. Só para me solidarizar com o pensamento de Vossa Excelência a respeito de você ter o vereador o 5º mais votado e simplesmente ficar de fora por conta de uma regra eleitoral. Não vejo justiça nisso, apesar de me afastar muito da ideologia do candidato que ficou de fora, mas entendo que com essa abordagem, e eu fui vítima, deputado, aqui sendo suplente, vendo 7 deputados menos votados que eu com mandato efetivo na vez passada. Felizmente, dessa vez, consegui a quantidade suficiente de votos, mas vejo ainda deputados que são suplentes e que amargam um deputado com metade do número dos votos sendo efetivo. Isso precisa ser mudado, e, inclusive, acrescento, deputado, que o tempo de televisão, o tempo de campanha ficou extremamente injusto para os candidatos apresentarem suas propostas. Ficou extremamente injusto e entendo que muita gente votou sem saber, houve uma renovação, mas sem saber o que realmente, em quem ela estava votando, porque não deu tempo de conhecer. Eu agradeço a parte a Vossa Excelência e me associo para que seja mudada essa regra, para que sejam os mais votados os eleitos. Deputada, nós defendemos a mudança do sistema proporcional para que ele melhore. A ideia do sistema proporcional é que todas as forças se façam representadas nas casas parlamentares. O sistema majoritário é um sistema de personalidades. Só seriam eleitos grandes personalidades. O sistema proporcional, ele valoriza o partido, a ideologia, para que, inclusive, as minorias se façam representar. Só que, como tudo no Brasil, o sistema proporcional brasileiro, ele é enviesado. Ele é enviesado. Por isso mesmo, nós precisamos modificá-lo. Se não houvesse esse sistema proporcional, mas um sistema proporcional como deve ser, nós já estaríamos representados nas casas parlamentares. Nosso querido Ailton Lopes, repito, militante sindicalista, militante LGBT, estaria hoje na Câmara Municipal de Fortaleza. Mas nos últimos minutos que me restam nesse pronunciamento, eu queria falar de 2 outros aspectos. Um grande aspecto, além da vitória em que nós nos debruçamos em várias capitais, em várias cidades, eu queria falar do desalento, da abstenção que foi vitoriosa em São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo. O somatório dos 2 candidatos que foram ao 2º turno, no Rio de Janeiro, é menor do que a abstenção branco e nulo. O candidato que ganhou no 1º turno de São Paulo é menor do que o somatório de abstenção branco e nulo. No Brasil inteiro, aumentaram os votos brancos e nulos e as abstenções. Isto representa o desalento e o desencanto das pessoas com esse sistema. Ele está
ele está no seu limite. Ou se faz a reforma política a partir do povo, democrática, desde fora, como disse ontem em entrevista o Ailton, ou não serão este Congresso, esta Câmara e este Senado que a farão. Nós precisamos de um movimento popular que ocupe o debate político e pressione uma reforma política. As pessoas estão... Quem leu o ensaio sobre a lucidez de Saramago vai lembrar desta grande obra, deste grande escritor português, onde ele dizia que num belo dia as pessoas todas iam deixar de votar. É o que está acontecendo no Brasil. Nós não acreditamos nesse sistema representativo, apesar de querermos aqui estar para sermos o ponto fora da curva, sermos a minoria absoluta, papel que nós cumprimos aqui. Mas, sobretudo, é necessário pensar num outro padrão de democracia. Uma democracia que seja, de fato, direta, interativa, participativa. E não uma democracia em que a sociedade não se vê representada nela. Será que as pessoas se veem representadas nas famílias poderosas que dominam o Ceará? E que se revezam há décadas no controle das cidades? Portanto, eu finalizo falando desses 4 elementos. A vitória do PSOL, a injustiça do sistema proporcional aqui em Fortaleza e do próprio sistema político, em especial no veto aos nossos candidatos nos debates, dessa grande abstenção e do chamamento a não desistir da política. Eu queria agradecer muitíssimo a todos os candidatos e candidatas do PSOL nessas eleições em todo o Brasil e no interior do Ceará. Em Juazeiro do Norte, em Potengi, em Várzea Alegre, Quixelô, em Cariús, em Senador Pompeu, em Crateús, em Alcântaras, em Horizonte, em Pacajus, em Aracati, em Quixeré, em Pereira, em Maranguape, em Caucaia, em Aquiraz, em Fortaleza, em Sobral. Foram 23 cidades que tivemos candidatos e candidatas do PSOL. A prefeito, em Jijoca, a prefeito e a vereador e a vereadora. Nós estamos plantando uma semente. Quem tem pressa, planta capim. Nós plantamos uma semente de árvore. Nós estamos nos preparando para um novo ciclo. Um ciclo em que o poder econômico não mais manipule as consciências, em que o poder econômico não mais compre votos, em que as pessoas vejam na política, sobretudo, a construção do seu futuro. E para finalizar, presidente, eu queria fazer aqui um apelo ao líder do governo. A secretária da primeira-dama foi presa pela Polícia Federal. O governo tem que dar uma resposta sobre isso. Em que medida? Tendo em vista que esse fato ocupou as páginas dos jornais, ele não pode ser simplesmente dado em silêncio. Alguma resposta tem que ser dada, dada a proximidade com o núcleo central do governo. Veja, até agora não houve resposta. E eu li os jornais, deputado Evandro Leitão, atentamente, não prejulgo. O que eu estou aqui provocando Vossa Excelência, sobretudo, é para que, inclusive, tome a palavra e fale sobre isso. Porque os jornais foram ocupados com esta notícia, isso não é algo menor, isso não pode ser reduzido. Como é que alguém com tal proximidade com o gabinete do Palácio é preso em flagrante pela Polícia Federal? Isso não pode ser tratado como algo menor. Isso é de uma seriedade central no debate da política, porque isso respinga na figura do governador, é óbvio. Isso respinga diretamente na figura do governador. Daí, portanto, eu queria finalizar, esperei a chegada do deputado Evandro, exatamente para aqui
de forma franca, como me é dado, falar diretamente. Esperamos, portanto, deputado, que Vossa Excelência, aqui representando Sua Excelência o governador, tome a palavra nesse sentido. Porque o silêncio respingaria muito mais sobre a figura de Sua Excelência, o governador. Daí a necessidade, obviamente, de que a resposta seja dada. Portanto, eu finalizo esse pronunciamento fazendo esse apelo. Os anos que virão precisarão muito de consciência crítica, de militância abnegada, auto-organizada e muita coragem para reconstruir uma política popular, de esquerda, enraizada socialmente no Brasil. Nós, do pequenino, aguerrido e necessário PSOL, nós queríamos aqui fazer esta conclamação. Nós estamos prontos para isso. E para todos os candidatos, e aqui eu dedico uma especial homenagem ao nosso grande candidato João Alfredo, fica o nosso agradecimento, o nosso respeito e a nossa admiração. Muito aprendemos com ele. Para concluir, deputado. Para concluir, agradecendo, portanto, a todos estes e estas que, num momento tão duro e tão difícil, se colocaram na tarefa de serem nossos porta-vozes. Muito obrigado.